Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 28 do nosso curso de História Geral, aula na qual nós trataremos da Revolução Russa. Na nossa última aula nós vimos a Primeira Guerra Mundial, percebemos que a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial deve-se à agitação interna, né, que se tornou a Revolução Russa, e agora nós entraremos efetivamente, né, na história interna desse país para entender o que aconteceu e como, né, essa revolução impactará toda a história do século XX. Retrocedendo então às causas, né, desse movimento, nós temos então uma Rússia que desde a sua formação e desde a sua construção como Estado-nação, como Estado Nacional, com Ivan Terrível, com Pedro o Grande, com Catarina II a Grande, nós temos então um Estado imperial czarista russo que se estabelece em bases bastante autocráticas, concentrando excessivamente o poder nas mãos do czar, mais inclusive do que a média da história das monarquias absolutas na Europa. E esse trono imperial estará assentado em três fatores sociais. A Igreja Ortodoxa Russa, que legitima o papel divino, né, e o direito divino do czar de reinar. Lembrando que a tradição ortodoxa é uma tradição muito ligada ao Césaropapismo, ou seja, em que o Estado exerce influência sobre a Igreja em vez de o contrário. E, em segundo lugar, a aristocracia, dona de terras, né, e concentradora então das terras e substrato político para o regime. E, em terceiro lugar, o exército, né, que leva o czar como comandante em chefe, né, como generalíssimo, etc., como o braço forte que controla esse império. A Rússia, dado o seu tamanho, né, dado a sua composição geográfica, sempre se envolveu com governos bastante autoritários que se legitimavam no seu autoritarismo na justificativa de que era necessário um punho de ferro, era necessário um regime forte, centralizado para conseguir gerir aquele que é o maior país em extensão territorial do mundo. Pois bem, em 1861, em meados do século XIX, o czar Alexandre II, vendo não apenas o estado interno da Rússia, mas vendo, né, toda a evolução dos sistemas produtivos, né, e das organizações sociais da Europa, promove a reforma camponesa, que é a libertação dos servos e o encerramento jurídico do sistema feudal na Rússia czarista. Perceba que em 1861, isso já são meados do século XIX, então o que aconteceu socialmente na Inglaterra, na França, né, na Península Ibérica, na Itália, o que aconteceu no século XVI para o século XVII, o que aconteceu até formalmente, juridicamente, no final do século XVIII, na Rússia acontece no final do século XIX. Então, você tem uma evolução tardia desse sistema de produção e da questão, efetivamente, do fim do feudalismo, que gera dois problemas. Por um lado, 22,5 milhões de servos libertos, então que não precisam mais ficar ligados àquela terra e cumprir as obrigações de serviço, mas ao mesmo tempo precisam de garantir a sua subsistência. Então, um êxodo rural muito grande para as cidades, o que será alocado em mão de obra fabril barata, né, para estimular a ascensão do capitalismo russo emergente. Mas, por outro lado, a derrocada da nobreza latifundiária proprietária de terras que não tem mais a dirigência, né, tanto a responsabilidade social, por um lado, quanto a dirigência, né, da força produtiva e econômica do país, e trará declínio, né, ao poder dessa nobreza. Então, essas mudanças sociais que em outros países gerou, né, especialmente na Inglaterra, mas também em outros países da Europa, né, após a internacionalização da Revolução Francesa, a Primavera dos Povos, etc., gerou uma tentativa de conformidade entre o sistema monárquico e aristocrático com as novas, né, formatações de trabalho, sociais, constitucionais, parlamentares, etc. Na Rússia, isso gerará uma outra reação. Na Rússia, a reação que nós temos é uma resistência do regime. Após o assassinato de Alexandre II, Alexandre III
em 1881, 20 anos depois, lançará o Manifesto da Inabalável Autocracia, né, dizendo que a Rússia deverá para sempre ser governada por esse sistema imperial, autocrático, divino, que coloca no czar como pai do povo a direção, né, dos destinos da nação russa. Efetivamente, Alexandre III, um homem muito autoritário, muito forte, etc., legará essa autocracia ao seu filho, que seria então o último czar da Rússia, Nicolau II, que reinou de 1894 até 1917, quando estourou a Revolução. Será até um reinado bastante longo para o último czar, mas ele terá, na base da sua consciência, a necessidade interna de legar ao seu sucessor, né, a próxima geração, a autocracia russa com os mesmos direitos, com os mesmos privilégios, né, com as mesmas bases tradicionais que recebeu do seu pai. E esse será a motivação, né, do seu sistema político, o que levará à sua não flexibilidade às mudanças, o que tornará a revolução ainda mais aguerrida, ainda mais abaladora do sistema social. Então, veja, gente, nós temos então aqui um registro da última família imperial russa, dos Romanov, com as suas questões internas, os seus problemas particulares que agravaram os problemas públicos. Então nós temos Nicolau II, czar, imperador e autocrata de todas as Rússias, a imperatriz Alexandra Feodorovna, que era uma princesa alemã, e dado que a Rússia entrará em guerra com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tornará ela muito impopular, né, o seu caráter estrangeiro e alemão. Nós temos as suas filhas, as granduquesas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, o Tsarevich, herdeiro do trono Alexei. E percebam que primeiro houve 4 filhas, com uma diferença de idade bastante acentuada em relação ao Tsarevich, né? Então, a lei de sucessão imperial russa, que determinava apenas homens elegíveis à sucessão, então a busca por um herdeiro, que demorou muito tempo a vir, né? 4 filhas muito velhas quando nasceu o Czarevich. E o Czarevich, quando nasceu, Alexei, inclusive, que era o nome do primeiro czar da dinastia Romanov que celebrou durante o reinado de Nicolau II os seus 300 anos no trono imperial russo. Então, queria se imitar essa glória, né, dos 300 anos da dinastia. O Czarevich Alexei nasce não apenas tarde, mas nasce hemofílico, né, com um problema genérico, uma doença hereditária, que provém de linha materna, inclusive nós sabemos que provém, né, do gene da família da Rainha Vitória, que foi a avó da Europa, né, a Rainha Vitória do Reino Unido, que graças aos seus 9 filhos e 72 netos se tornou, né, a avó da Europa, e casou dinasticamente todos esses sucessores, transformando todas as famílias reais da Europa em parentes, mais do que já eram. E então nasce hemofílico, por hemofílico muito protegido, muito afastado, muito escondido, o que gera insegurança do povo, que não entende porque o herdeiro do trono não aparece, né, para a multidão. Isso gera várias teorias da conspiração, e não apenas isso, mas na busca por um milagre, né, por uma cura milagrosa, torna a família imperial dependente emocionalmente de um oportunista, de um místico ortodoxo, bastante heterodoxo, de uma vida bastante desregrada e ganancioso e ingerente na política, que foi Grigori Rasputin, mas que, por algum motivo, conseguia efetivamente conter as crises, né, do Czarevich Alexei, um menino de uma vida muito trágica, muito sofrida. Então, efetivamente, a tentativa de Nicolau II de transmitir essa autocracia ao seu filho será abalada, primeiro por uma revolução que acontece em 1905, né, na esteira da guerra russo-japonesa, na qual a Rússia tem o seu orgulho abalado por perder a guerra para o Japão, que era uma potência emergente, bastante reduzida em nível territorial.
os efeitos da guerra e a perda do orgulho levará a uma série de revoltas camponesas. Os camponeses que viam na monarquia o seu pai, né, o seu Batushka czar, o seu paizinho, né, tentam, inicialmente, através do czar, trazer as suas questões, os seus questionamentos, né, as suas reivindicações sociais. Inclusive, há uma marcha, né, de camponeses liderado por alguns padres em direção ao Palácio de Inverno, que era a sede da monarquia em São Petersburgo, que era a capital. E ao encontrar resistência, né, da guarda, gera-se uma confusão que levará a guarda a revidar e efetivamente morrem muitos camponeses nesse episódio que é conhecido como o Domingo Sangrento, que, dado que a população achava que Nicolau II estava no palácio e que ordenou que a guarda atirasse nos camponeses, quebraria, seria o primeiro abalo dessa imagem divina do czar, dessa imagem paternal do czar perante o povo, apesar de que Nicolau não estava no Palácio de Inverno, ele estava no Palácio de Verão da família na Crimeia, e registra, inclusive, no seu diário, que recebeu com muito pesar a notícia dos confrontos, etc., mas isso gera os primeiros abalos que, enquanto o povo buscava no czar a solução dos problemas, veria então no czar alguém distante, veria no czar alguém que não escuta, né, os seus apelos e que resiste ao seu próprio povo. Então, após o Domingo Sangrento e todas as repercussões dele, Nicolau II lança um manifesto de outubro de 1905, em que concede algumas liberdades constitucionais, inclusive convoca a eleição de um parlamento, da Duma. Né? Então, a Duma, que é a representatividade constitucional, então, desse período de monarquia constitucional formal que haverá na Rússia de 1905 até 1917, reúne-se. Há contra a primeira Duma vários confrontos com a monarquia, apesar de que nas Dumas subsequentes a monarquia vai se habituando à existência da Duma, né, e tem relações um pouco mais cordiais, mas na primeira Duma há muitas resistências. Então, o sistema político ele tenta, né, ter uma conformação constitucional nesse período inicial que vai de 1905 até 1917. Os problemas sociais nesse período também vão se elevando, apesar da Rússia se industrializar muito rapidamente, ela se industrializa com todas as consequências, então com as consequências sociais, da qualidade de vida, dos baixos salários, da forma muito insalubre em que o povo vivia. Não há uma burguesia bastante estabelecida, porque migra-se muito rápido do feudalismo para o capitalismo, não há uma burguesia capaz de liderar esse processo revolucionário. Realmente o confronto se dá dentro do Estado, pelo controle do Estado, e as lideranças sociais não serão lideranças burguesas, mas serão lideranças socialistas ou comunistas. Então o que acontece é um influxo não das ideias liberais, porque não tem lastro na população, né, de classes médias estáveis, né, de burguesia para receber essas ideias liberais. O que acontece é ou uma defesa intransigente do direito divino do antigo regime ou uma ideia bastante mais socialista, já não utópica, não né, dos sistemas românticos, mas já marxista, científico, revolucionário. Então, esse estágio inicial vai até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que, então, abalará, né, outra esteira de apoio do trono, que é, então, o exército. E aqui nós temos Nicolau liderando as tropas, mas o que acontece? A Rússia não está preparada para a guerra, não está preparada tecnologicamente para a guerra e não está preparada logisticamente para a guerra. Há uma perda humana catastrófica, há uma consequência econômica catastrófica, a inflação dos alimentos explode, o czar que vai para a fronteira liderar o exército deixa a imperatriz como regente, que é altamente impopular, que não consegue com seus ministros gerenciar a crise econômica. A formação
Já em 1905, já há a permissão para a sindicalização, né, para a formação comunitária dos trabalhadores nos soviets, né, nos conselhos operários, que inicialmente seriam apenas, né, essa organização sindical, mas que começam a ser polos de agitação e polos de discussão política e polos de reivindicação de poderio político. Você tem uma concentração de riqueza muito grande, inclusive uma fuga muito grande de capital de nobres que antevêm essa agitação social, essas funções e começam a sair do país, até que efetivamente estoura a revolução exigindo duas coisas, né? Exigindo não apenas uma solução da crise econômica e, portanto, pão, né, a condição de alimento, né, a subsistência, como também o fim da guerra. Então, a grande parte, né, de toda a tensão será a saída da Primeira Guerra, o que levará, né, inclusive, à perda de bastante território do Império Russo para as potências centrais, inicialmente. Então, você tem os líderes revolucionários, que são não líderes burgueses, mas líderes marxistas, né, especialmente com Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né, que lidera esse movimento. Inicialmente, a revolução de Trotsky, a formação do Exército Vermelho, etc. Mas o que acontece? Inicialmente, a revolução é menchevique, né, que é o partido minoritário do Partido Revolucionário, que tenta fazer um governo provisório, consegue a abdicação do czar após o estouro dessa revolução e estabelece um governo provisório menchevique que tenta, né, negociar o armistício e que tenta resolver a questão econômica bastante sem sucesso. O governo de Kerensky, né, que era o líder do governo provisório, que era um homem muito bem educado, né, e que tentou fazer essa revolução, mas sem sucesso. Até que em outubro, a Revolução Menchevique, que é a Revolução de Fevereiro de 1917, dura pouco tempo até a Revolução de Outubro de 1917, que é a Revolução Bolchevique, né, do partido maioritário e mais aguerrido da classe revolucionária. Então, o Lenin assume o poder após a Revolução Bolchevique de 1917 e trará ao poder os sovietes. Então, os sovietes, que eram apenas organizacionais durante a monarquia constitucional, a partir de 1917, com a Revolução de Fevereiro, seria um dos polos, junto com a Duma do poder. Inclusive, o Lenin chama esse período do governo menchevique do poder dual, né? Um compartilhamento de poder entre a Duma e os sovietes. Com a Revolução de Outubro, existe, então, uma radicalização, né, da Revolução com todo o poder aos sovietes. Então, os sovietes se tornam não apenas órgão de poder, mas dirigente e legislativo. Então, os sovietes, a partir de 1918, controlam efetivamente a política na Rússia, especialmente em torno, né, do Partido Comunista. Com a ascensão de Lenin e a formação do Exército Vermelho, com Trotsky, etc., estoura uma guerra civil entre os partidários da monarquia, liberais e antimarxistas, que será o Exército Branco, contra o Exército Vermelho. Não apenas isso, mas a necessidade de fazer a paz, né, e, portanto, segurar, né, o avanço de território estrangeiro, leva, então, a uma alta militarização do regime, que será efetivamente, durante toda a sua existência, uma ditadura militar, essencialmente. E, após a vitória na guerra civil contra as forças tradicionais e liberais, e, por outro lado, com o Tratado de Brest-Litovsk, né, com a paz que cede, inclusive, né, toda a fronteira ocidental do Império Russo para as potências centrais, que não ficarão com as potências centrais por causa da perda das potências da Segunda Guerra Mundial, se tornaram países independentes, você tem efetivamente a estabilização desse regime, que a partir de 1922 se forma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a USR. É importante saber
que a União Soviética, apesar de ser uma união de diversas repúblicas, né, que seriam, no total, no final, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que ela reocupa, né, e expande, inclusive, essa fronteira ocidental perdida na Primeira Guerra, que será uma união de 15 repúblicas, será, na verdade, um governo centralizado e dominado pelo Politburo, pelo Comitê Central do Partido Comunista Russo. Então, a União Soviética inicialmente seguirá sob o governo de Lenin. Após todo o problema econômico, Lenin adotará a NEP, a nova política econômica, que permitirá as bases de um sistema quase semicapitalista. Então, você tem, desde o início, a União Soviética não sendo, né, o modelo purista, marxista de estágio de socialismo, de estágio de comunismo dentro da teoria pura, né, da evolução das relações de trabalho de Marx. E aqui nós temos que citar duas questões. Primeiro, na teoria pura marxista, o socialismo seria o próximo estágio depois do pleno desenvolvimento do capitalismo. Então, esperava-se, os marxistas, que a revolução acontecesse na Inglaterra, na França, né, na Alemanha pós-unificação e industrialização, né, nos países em que o capitalismo estava mais avançado. Não onde o capitalismo estava mais atrasado, num país semi-feudal como era a Rússia. Essa é a primeira quebra com a tradição purista da teoria marxista. Segundo, que apesar de se declarar socialista, não se passou efetivamente, dada a impossibilidade prática, ao sistema puro marxista, né, de abolição total da propriedade privada, né, e da coletivização, né, da produção, etc. Apesar de, claro, o Estado ser ditatorial, dirigente, né, dominador de toda a economia, a NEP permitiu uma base de propriedade privada, de comércio, nos moldes tradicionais, etc. Foi a famosa estratégia um passo atrás para dar dois à frente. Então, recuar um passo de volta ao capitalismo para conseguir chegar depois ao comunismo. Essa quebra gerou na comunidade marxista uma discussão muito forte entre aqueles, né, mais ligados ao pensamento marxiano, né, purista de Karl Marx, e aqueles ligados ao socialismo real, né, ao socialismo realmente existente, ao socialismo possível. E isso gerou, então, debates ideológicos em toda a esquerda mundial. Após a morte de Lenin, existe uma questão da sucessão que também gerará essa divisão. Trotsky, que era um líder do Exército Vermelho e um dos candidatos à sucessão, queria um estado de revolução permanente e a internacionalização da revolução comunista utilizando o Estado russo. Stalin, por outro lado, queria a consolidação interna e nacional da revolução. Era um socialismo para a Rússia, um socialismo em prol da glória da Rússia. Não um sistema que queria transformar o capitalismo mundial, mas o sistema para transformar a União Soviética exatamente nessa líder mundial, né, dos países socialistas, mas sempre buscando a maximização dos interesses geopolíticos da própria Rússia. E por isso, né, a aliança com outros países, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, etc. Obviamente, Stalin vence essa batalha, Trotsky morre, inclusive, tentando fazer a revolução em outros países, com fortes indícios de que foi morto a mando da ditadura stalinista. Mas então, a União Soviética consolida-se, né, sob Stalin e será a potência concorrente com os Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra, que liderará essa oposição bipolar do mundo durante a maior parte do século XX, durante a Guerra Fria. Importante citar que a Revolução, por um lado, expandiu fortemente a industrialização russa e levou a Rússia de um estágio semi-feudal para um estágio de desenvolvimento tecnológico e produtivo bastante avançado. Por outro, foi uma ditadura militar sanguinária que levou não apenas à morte
de milhões de pessoas com a repressão política, mas também com a coletivização forçada do campo, com o Holodomor ucraniano, etc., mas também nos assassinatos políticos. E aqui a família imperial russa, que inicialmente tinha sido, após a abdicação, mantida em um dos seus palácios, depois em palácios de governadores locais, né, pelo governo provisório menchevique, durante o governo bolchevique, efetivamente presa, né, em condições bastante reduzidas e degradantes, até ser executada sumariamente, fuzilada na casa Ipatiev, a mando do Politburo. E efetivamente, então, não apenas ele, toda a família, mas também o seu médico, a sua governanta, né, a sua criada são brutalmente assassinados a tiros e a golpes de baionetas, até que após a derrocada da União Soviética, né, inclusive um governo ateu, bastante perseguidor da Igreja Ortodoxa Russa, né, que sempre tinha sido leal à família imperial, seriam canonizados como portadores da paixão divina, onde foram executados, hoje se ergue uma igreja aos santos mártires, e até a Suprema Corte russa, em 2008, reabilitou a família imperial como efetivamente vítimas de perseguição política e assassinato político. Então, essa revolução transformará a Rússia, né, de uma monarquia semifeudal, de capitalismo emergente, autocrata, ortodoxa, e com base no antigo regime, para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um governo de socialismo real, né, imperialista, um governo voltado então para a geopolítica russa, para a expansão desse poderio em confronto com os países ocidentais, o socialismo possível, né, o socialismo efetivamente praticado, o socialismo stalinista, efetivamente. Então, com essa base, nós conseguimos entender o que aconteceu com a Rússia e veremos, então, na próxima aula, o Entre Guerras, né, que também levará a mudanças políticas, sociais e econômicas durante toda a Europa, até chegar, então, na Segunda Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu te espero nas próximas aulas. Até lá!